Podem sentar, queridos. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Não se preocupe, porque Deus moveu as circunstâncias da sua vida, da sua história, para você estar aqui hoje. Porque Ele quer conversar com você, amém? Então diga a Deus que você quer ouvir a voz dEle. Feche os seus olhos se quiser, se não quiser deixe os olhos abertos, mas converse com Deus agora. Diz a Ele: Senhor, Tu sabes do que eu preciso, Tu sabes como está a minha alma, a minha vida, Tu conheces meus medos, minhas apreensões, minhas inseguranças, minhas ansiedades, e muitas vezes, Senhor, eu não sei o que fazer diante de situações da minha própria vida. Eu peço que Tu me ensines o que fazer, que Tu me ajudes com a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz, e o que eu Te peço é que Tu a faças ouvir, em nome de Jesus, amém, amém. Todo mundo conhece esse texto de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes vivemos tanta angústia, porque não há coisa para angustiar mais a gente do que quando a gente está diante de uma situação e não sabe o que fazer. Você já esteve assim? Quantos já estiveram assim diante de uma situação e disseram assim: eu não sei o que fazer? Obrigado. Quantos já perguntaram a pelo menos uma pessoa e conversaram com uma pessoa, pelo menos, e disseram: fulano, eu não sei o que fazer? Quantos já fizeram essa pergunta? Está vendo? E os que não fizeram vão fazer. Porque eu tenho certeza que você, de algum modo, vai perguntar a alguém alguma coisa que você vai dizer: eu não sei o que fazer. Sabe, todos nós sonhamos o que fazer, não é verdade? Todos sonhamos com o que fazer. Todos sonhamos em fazer projetos, sonhos. E a música que cantamos ainda agora diz: você não tem sonhos? José teve seus sonhos e projetou seus ideais, sua mente. Você tem sonhos? Todos sonhamos o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Vamos lá dizer isso comigo? Todos sonhamos o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Dá para dizer isso outra vez? Só as mulheres, só as mulheres. Os homens: todos sonhamos o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Todo mundo junto? Todos sonhamos o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Ninguém diz eu sei fazer sem ter aprendido. Thomas Edison tinha um sonho, e dentro dos seus sonhos muitas coisas ele criou. E das muitas experiências que fez, milhares delas, o seu assistente chegou para ele uma vez e disse: Edison, você já fez 1000 experiências com esse negócio de descobrir um modo de fazer com que a luz permaneça incandescente de algum modo, e você não descobriu. Você não está na hora de desistir? E sabe o que ele disse? Ele disse assim: eu descobri 1000 maneiras de não fazer, então aprendi como não fazer de 1000 formas diferentes. Vou continuar pesquisando até descobrir. Amém? Você às vezes tem desistido nos primeiros impedimentos da sua vida. Basta uma primeira dificuldade para surgir e você diz: não vou mais à frente. Você já partilhou seus sonhos com alguém, eu tenho certeza disso. E às vezes dentro de casa, você chegou com uma ideia e a primeira recepção que você teve de dentro de casa foi: vamos, seja honesto. Quando você chegou com alguma ideia em casa para fazer alguma coisa, a primeira recepção acolhida da sua ideia foi? Todo mundo sabe, né?
Raramente alguém disse: oh, muito bem, que ideia boa. Não, a primeira reação é: não vai dar certo. Porque aquilo que você traz de novo para alguém, a primeira reação desse alguém vai dizer: não vai dar certo, porque não sabe o que fazer. Sonhamos o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Por isso, quando você ouvir alguém dizendo a uma ideia sua não vai dar certo, não se assuste, é porque ele não conhece, ele não sabe o final do que Deus colocou no seu coração, ele não sabe o final da sua história. Portanto, meu filho, não desanime diante dos seus sonhos, diante dos seus projetos, porque quem está observando os seus sonhos e projetos são os de fora. Se Deus falou com você, Ele vai cumprir, meu filho, em nome de Jesus. Nenhuma promessa de Deus cai no vazio, porque a palavra de Deus não volta vazia. E se Deus te deu um sonho e você foi acolhido com não vai dar certo, então em nome de Jesus, olhe para aquele que te prometeu e diga: agora eu sei que eu estou no caminho certo. Porque todos sonhamos? Não sonhamos o que aprendemos. Nem aprendeu ainda, meu. Vamos lá, todos sonhamos o que fazer, mas só fazemos. Se alguém der uma sobrada de uma dessa, não é possível. Vamos dizer todos. Cine, você está me enrolando, você está dizendo só uma parte das palavras. Vamos lá, todos sonhamos o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Então guarde isso no coração, meu filho. Não pare de sonhar, porque sonhar é a forma de você gerar, dar vida a coisas muito importantes, bonitas e belas. Deus diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus quer que você peça, porque aquele que pede, recebe. Ao que bate, abrir-se-lhe-á, e ao que procura, encontra, acha. Então aprenda, porque todos sonhamos. Ainda tem gente enrolando, dizendo assim: fazemos. Vamos lá, Aninha, vamos lá. Todos sonhamos o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Por isso a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Não se preocupe, filho. Se teus filhos estão crescendo, estão te dando trabalho, preocupações, como acontece com o coração de muitos pais, o que você ensinou para eles está lá, vai produzir em nome de Jesus. Seu filho é herança do Senhor, é promessa de Deus na sua vida, meu querido. Não desista do que você está ensinando a ele, porque o que você transmite a ele são sementes de vida, que vão nascer no tempo certo e vão dar fruto na hora certa, para a glória do nome de Jesus. Pastor, mas meu filho está muito rebelde, minha filha está muito rebelde. Quem já disse isso alguma vez? Quem já achou que seu filho estava rebelde em alguma fase da vida? Levante a mão. Isso, muito bem. Quem não achou, vai levantar a mão daqui a uns dias. Agora o problema é que a gente se espanta com a rebeldia dos nossos filhos e não se assusta com a nossa própria rebeldia, porque sabemos que fomos piores que eles em algumas coisas. É verdade? É verdade. Então, querido, nós sonhamos o que? Mas só fazemos o que aprendemos. Não desista de ensinar a criança, ensinar aos outros o caminho que deve andar, porque quando crescer, não vai se desviar dele. Escute, sabe por que o Senhor Jesus te trouxe aqui? Porque você vive preocupado com o caminho que às vezes você está tomando e não sabe o final dele. Está preocupado com o caminho que seus filhos estão tomando e não sabe como será o final dele. Está preocupado com decisões que você tem que tomar e ainda não sabe o que?
e não sabe o que fazer, porque a cabeça não para de pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, e quando vem 1000 coisas ao mesmo tempo, você fica sem saber o que fazer, mas você vai saber, em nome de Jesus. Moisés, pela lei, ele conseguiu instruir um povo, uma nação inteira. Moisés transmitiu a lei de Deus a um povo, a uma nação, e 2 milhões de pessoas aprenderam a lei, aprenderam pela lei a viver muito tempo sobre a terra em fé, obediência e amor. Moisés ensinou a nação apenas pela lei, em 2 anos no Monte Sinai, 2 anos que ficaram no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites ele recebeu a lei do Senhor e por 2 anos instruiu o povo. E sabe qual foi o resultado? Em 2 anos de ensino a um povo, existe hoje 5.000 anos que não deixaram de ensinar os seus filhos a andar no temor de Deus. A nação de Israel continua hoje com os mesmos valores e princípios aprendidos no Velho Testamento, e esses valores já duram 5.000 anos, e eles não mudaram, porque tem dado certo. Escuta, querido, a palavra de Deus é firme, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. A palavra de Deus é forte, é poderosa. A palavra do Senhor no coração produz efeitos extraordinários. Por isso Moisés disse, quando estava para se despedir do povo, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 8, Moisés diz assim: estas palavras que eu hoje te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Que coisa! Você tem que falar dessa palavra o tempo inteiro para a sua casa e para os seus filhos? Sim, porque quanto mais você falar e inculcar essas palavras aos seus filhos, elas ficarão como pregos bem fixados, prego batido e ponta virada, e elas vão produzir o fruto no tempo certo, em nome do Senhor, amém? Não deixe de ensinar os seus pequenos, mas o problema nosso não é o que aprendemos quando pequenos, porque às vezes aprendemos coisas bonitas quando pequenos, mas não deixamos de ter nossas rebeldias, não é? Às vezes a gente aprende uma coisa boa, mas a gente faz uma coisinha diferente. Às vezes o pai da gente diz: menino, não vá por ali, e é exatamente por ali que a gente vai. E não foi diferente com Jesus. Jesus também teve as horas de rebeldia dele. Ninguém nunca lhe disse isso? Não, né? Você acha que Jesus era obediente o tempo todo? Acha. Está sendo honesto, muito bem. Acha. Gostei, foi honesto. Eu nunca ouvi falar que Jesus tenha sido desobediente. Ele foi obediente. Não diga para os outros não, mas deixa eu dizer a você que ele também desobedeceu. Diga, eu não esperava por essa. Você não vai contar aos outros o que vai aprender aqui hoje. E você vai sair na porta, a primeira pessoa que encontrar vai dizer: eu descobri que Jesus foi desobediente. Nunca ouvi falar disso, mas está lá na Bíblia. Aí a gente dá uma desculpazinha dizendo que não teve um motivo maior. Em Lucas capítulo 2, 46, vixe, já tem gente abrindo a Bíblia para procurar ali rápido. Lucas 2, 46 diz assim: 3 dias depois o acharam assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. 3 dias depois. E quando o encontraram, ele levou uma chamada de alguém. Jesus tinha 12 anos de idade, a idade daquela, sabe? Onde ele começa a querer dizer que sabe fazer tudo. Aos 12 anos, os pais voltavam de Jerusalém e só se deram conta que Jesus não estava no meio deles 3 dias.
Eles voltaram e Jesus estava onde? No meio dos doutores, tudo bem, mas não estava com os pais aos 12 anos de idade, e não tem pai ou mãe que não fique preocupado quando não sabe onde o filho está. E a Bíblia diz: meu filho, Jesus ouviu dos seus pais dizer: estávamos preocupados com você. E ele disse: sim, mas eu estava cuidando das coisas do meu pai. Ele estava cuidando das coisas do pai, mas tinha desobedecido ali um pouquinho o paizinho e a mãezinha. E a Bíblia diz, depois do versículo 46, diz assim: e Jesus seguiu com seus pais e lhes era submisso. Aí ele aprendeu a obedecer. Ele era humano igual a mim e você, meu filho. Ele não cometeu pecado porque ele estava no meio dos doutores, mas que ele deixou os pais preocupados, sim. Hã? Tu quer que teu filho fique em algum canto perdido 3 dias sem tu saber onde está? Tu vai ficar sorrindo quando tu encontrares com ele, vai dizer: que bom, meu filho, você estava com os doutores. Não, você vai primeiro querer saber onde é que você estava. E o que é que você estava? O problema é esse. Sonhamos o que? Sonhamos o que fazemos. Sonhamos o que? Fazer. Mas só fazemos o que aprendemos. Portanto, quando Jesus aprendeu a ser submisso, ele tinha passado por um momento em que ele dizia: eu preciso aprender mais do Pai, eu preciso discutir as coisas do Pai, mas ele tinha que aprender a obediência, e por isso ele só voltou a público aos 30 anos de idade. Não foi por causa dessa desobediência, mas porque foi o tempo próprio dele ser conhecido por todos, sabe? Por isso Jesus pôde dizer em Mateus 11: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O amor virou gente, o amor virou carne e aprendeu com a gente. O amor, Jesus teve fome, sede, sono, cansaço, teve amigos, teve sabores e dissabores. Jesus aprendeu em todas as circunstâncias que nós aprendemos. Por isso ele pôde dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sonhamos com o que? Fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Por isso Deus te trouxe aqui hoje. Primeiro, porque você tem aprendido a andar com Jesus. Não há aqui nenhum doutor em andar com Jesus, todos estamos aprendendo. Portanto, não olhe para o seu irmão que tropeçou, ou que está fraco, ou que está frágil na fé. Não olhe para o seu irmão como juiz, como executor, porque você é tão aprendiz de Jesus quanto eu, quanto qualquer um dos que aqui estamos neste altar. Todos estamos aprendendo com Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência. Tem pessoas que querem aprender com Jesus e fazem como Nicodemos, foi até ele de noite, escondido. Mas sem mestre, nos ensina alguma coisa. E o mestre Nicodemos foi ao mestre Jesus de noite. E por isso Jesus disse a ele: filho, é necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Mas só sonhamos com o que fazer, mas só fazemos o que aprendemos. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, nos dá o seu mais completo ensino. E não vou ler o Sermão do Monte todinho agora, você vai entender uma coisa. Toda vez que você estiver lendo o Sermão do Monte, escuta a voz de Jesus dizendo: filho, eu fiz assim. Quando você ouvir o Sermão do Monte, onde ele diz: olhai, ou onde ele diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, só diga, escuta assim no coração, ele dizendo: filho, eu fiz assim. Eu fiz assim. Quando tu leres o Sermão do Monte, escuta Jesus te dizendo: filho, eu fiz assim. Se eu fiz assim, tu podes fazer também, mesmo que tu não saibas ainda como fazê-lo. Mas se ele venceu o mundo, tu também vencerás. Ele disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, tu podes vencer. Ah, mas é porque era Jesus de Nazaré. Não, não é porque era Jesus. O apóstolo Paulo também aprendeu com mestres, com doutores, com pedagogos, com professores. Mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diga comigo isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então você pode aprender com Jesus, porque Paulo aprendeu com mestres, doutores, mas aprendeu também com Jesus, aprendeu a andar com Jesus. E tu estás aqui, filho, a aprender a andar com Jesus, a não te condenares pelas falhas, erros e equívocos que tu tens na vida, porque todos nós os temos, mas estás aqui para dizer assim: eu continuo no caminho, aprendendo com Ele, seguindo os passos dEle, fazendo como Ele fez. Por isso que o apóstolo Paulo pôde ensinar ao seu filho Timóteo, um garoto, um rapaz, que conheceu a Jesus através de Paulo, mas ele aprendeu as sagradas letras com a sua avó Lloyd e com a sua mãe Eunice. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo dando um conselho ao seu filho Timóteo, dizendo assim: tu, porém, meu filho, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Esta que é o nó. Sabendo de quem aprendeste. Porque você aprende qualquer coisa que ensinar a você. O problema não é você aprender, é de quem você tem aprendido. Escuta o que eu vou lhe dizer, que é de estarrecer. Tem crianças em muitos lugares no país e no mundo que pegaram numa arma de fogo antes dos 11 anos de idade, não é verdade? Escute, qualquer criança que pegar numa arma de fogo antes dos 11 anos de idade, e pegar, não estou dizendo pegar apenas por ver um revólver, nem de brinquedo, é pegar e usar uma arma de fogo antes dos 11 anos de idade, não chega aos 30 anos de idade vivo. Isso é estatístico, é mundial. Não chega, não tem ninguém que começou a usar uma arma de fogo, aprendeu a usar uma arma de fogo aos 11 anos ou 10 anos de idade, que tenha chegado aos 30 vivo. Não chega. Não chega. Agora a palavra de Deus diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem honra pai e mãe aprende a obedecer, passa dos 30 anos de idade, não passa? Quem tem mais de 30 anos de idade aqui, não levante a mão. Levanta. Porque você aprendeu a honrar seu pai e a sua mãe de alguma forma, em algum momento? E se você aprendeu, você quer ensinar seus filhos, e se ensinar a eles a andar no temor do Senhor, você tem grande probabilidade de vê-los vivendo muito tempo sobre a terra. Portanto, o problema não é aprender, porque aprender se pode aprender de qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. A questão é de quem tu tens aprendido. Porque todos sonhamos com o que? Fazer. Mas só fazemos. Paulo aprendeu de mestres, mas quando encontrou Jesus disse: não há mestre maior que este. Timóteo aprendeu de mãe e de vó, mas quando encontrou Jesus disse: não há mestre maior que este. Você encontrou Jesus um dia na sua vida. Todos nós um dia encontramos Jesus na nossa vida. Não há mestre melhor que este. Por isso Jesus ousou e disse assim: aprendei de mim. Diga isso comigo: aprendei de mim. Outra vez: aprendei de mim. Somente quem anda com Jesus pode dizer: aprenda de mim, porque eu aprendi com Jesus. De quem tu tens aprendido?
Há coisas das quais tu te arrependes profundamente, porque aprendeste de formas erradas, equivocadas. Há coisas das quais tu choras e sofres porque aprendeste a fazer mal. Mas Jesus te encontrou um dia e disse: filho, paga o mal com o bem, aprende a fazer o bem e não fazer o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se teu oponente tem raiva de ti, ama-o. Se teu opositor te detona, serve-o, ajuda-o. Aprenda de mim, filho, porque quem aprende de mim tem a vida eterna. Não tenha medo de continuar aprendendo com Jesus. Ele quer ensinar você. Você está aqui aprendendo neste lugar, neste culto, nesta igreja. Mas o que eu quero te dizer é que eu tenho aprendido com Jesus. Aprenda de mim. Aprenda de mim, aprenda de Rubinho, aprenda de Kleber, aprenda de Jair, aprenda de Davi, aprenda da gente, que a gente está aprendendo de... Quem tem vontade de aprender com Jesus um pouco mais, fique em pé e vamos orar juntos. Você está sendo sincero, filho? Você está aqui dizendo de pé: eu quero aprender mais com Jesus. Eu quero aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E eu vou achar descanso para a minha alma. Vamos louvar o Senhor? Deus está aqui neste momento. Sua presença é o maior em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Ele. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Ele está com você, Ele está com você. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. Saiba com certeza disso, saiba com certeza. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aprenda com Ele e você verá isso. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos. E aí saberemos o que fazer quando aprendermos contigo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, porque Tu venceste todos os desafios. Eu também vencerei, Senhor, contigo. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E assim saberei ensinar a outros a andar nos Teus caminhos. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa dizer sempre que eu aprendo com Jesus, porque Ele me dará a vitória. Concede a Tua bênção a todos nesta manhã, a todos nós, que possamos ser mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Cante, vamos nos assentar.